Se você tá começando a estudar inglês agora, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar todos os erros que eu cometi na minha jornada aprendendo inglês pra você não cometer os mesmos erros e ficar fluente muito mais rápido. Hoje em dia eu sou C1 no inglês, então eu já sou avançado, fluente, mas eu comecei do zero, então eu tive muita dificuldade também no começo, como todo mundo, quando tá aprendendo alguma coisa nova. Mas durante essa jornada de mais ou menos 10 anos, eu cometi muitos erros que se eu não tivesse cometido eles, eu teria ficado fluente muito mais rápido. Então eles acabaram me puxando um pouco pra trás e acabaram atrasando um pouco o meu aprendizado. Meu primeiro erro foi ter focado muito na minha pronúncia e menos em vocabulário. Então acabou que eu sempre fazia muito exercício de pronúncia, eu fazia muito shadowing. O shadowing é aquela técnica que você literalmente repete o que o cantor ou o que o ator tá falando. Então você tá escutando uma música, você tá lá begging you junto com o cantor. Essa é a técnica de shadowing. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso. Eu acabava fazendo muito isso, foquei muito em fonética, porque eu queria ter a pronúncia perfeita. Eu queria que eu chegasse no americano e ele falasse: caraca, você não é brasileira, porque seu sotaque é perfeito, você parece americana. Era o meu sonho que isso acontecesse. E já aconteceu algumas vezes, é muito gratificante, mas acabou que eu deixei o vocabulário um pouco de lado e eu fico com um vocabulário muitas vezes limitado. Então acaba que eu tenho que explicar uma coisa. Por exemplo, se eu não souber o nome de cortador de unha, eu não sei o nome cortador de unha, eu tenho que falar: oh, that thing that cuts your nail. Eu tenho que descrever o objeto. Acaba que isso dificulta um pouco o diálogo, né? Muito mais fácil você falar cortador de unha do que, aquela coisa que corta a sua unha. Quando a sua unha tá grande, ela é boa pra cortar a sua unha. Então é muito mais fácil você ir direto no ponto. Então tentem focar em tudo ao mesmo tempo. É muito difícil, né? A gente balancear pronúncia, writing, reading, listening, vocabulário. É muito difícil a gente balancear todos esses pra ter tudo perfeito, né? Porque é impossível a gente ter todos perfeitos sempre. Um vai estar acima do outro. Mas o meu foi exageradamente maior a quantidade de que eu dei de tempo pra pronúncia pra quantidade que eu dei de vocabulário, que é uma coisa que eu tô querendo mudar esse ano. Eu quero aprofundar mais meu vocabulário, ter novas palavras aí pra gente utilizar no nosso diálogo com outras pessoas. Erro número 2, ter muito medo de errar. Então, muitas vezes eu sempre fui muito de falar no inglês, então eu fiz cursinho, o professor falava: alguém quer ler? Alguém quer responder essa pergunta? Eu sempre levantava a mão porque eu gostava de tentar. Sabe aquela frase, vai com medo mesmo? Eu sempre fui muito assim no inglês. Mas ainda assim, fica aquela vozinha na nossa cabeça: nossa, mas e se eu errar? E o professor ficar tipo: cara, por que você errou? Ou se todos os meus colegas de classe começarem a rir de mim. Então, às vezes, eu tinha muita vergonha disso. Hoje em dia, é uma coisa que eu tenho zero vergonha. Tanto que eu erro coisa básica de gramática hoje em dia. Então, por exemplo, às vezes eu falo she don't like dogs. She don't like dogs. Tá completamente errado. É she doesn't like dogs. Mas ao decorrer do quanto mais avançado você vai ficando, menos você vai ficando paranoico com regrinhas gramaticais. Até porque o nativo, ele fala desse jeito. Você com certeza vai escutar de um nativo she don't, porque é algo natural. A gente, no português, comete 1 milhão de erros gramaticais e ninguém tá nem aí. Se a mensagem é passada e ela é compreendida, tá tudo certo. Então hoje é engraçado, porque eu sou C1, eu não tenho medo de errar, não tenho medo de falar don't. Quando eu era B1, B2, eu morria de medo, era meu pior pesadelo, eu achava que o mundo ia acabar. Mas uma coisa pra vocês, o mundo não vai acabar se vocês errarem alguma coisa no inglês, se vocês errarem pronúncia, se vocês errarem algo gramatical. Erro número 3, ter conversado pouco com o nativo. Gente, isso é tão importante, porque quando você conversa com o nativo, você não pode recorrer ao português. Então você consegue ter conversas longas sem recorrer ao português. Porque às vezes, quando a gente conversa com algum colega de classe, por exemplo, do cursinho de inglês, vocês estão ali: hi, how are you? I'm good, I'm fine, how are you? Aí você esquece uma palavra, você começa a falar português. Como é que fala aquela palavra mesmo? Eu esqueci, não sei o que. Mas você entendeu. Não, quando você tá falando com o nativo, não tem como você recorrer pro português. A não ser que ele fale português, né? O que é um pouco difícil. Mas não tem como você recorrer. Então você tem que dar seus pulos. Ou você vai falar inglês pra você ser compreendido, ou você não vai ser compreendido. Então você tem que dar seu pulo. Então é muito importante você conversar com o nativo. Tem algumas plataformas aqui online que a gente pode usar. Eu já usei o Omegle. Não recomendo muito porque ele não é muito apropriado. Mas às vezes tem pessoas legais lá que você pode, enfim, treinar o seu inglês. Tem o Tandem, que é um app na Apple Store ou no Play Store que vocês podem baixar. E lá vocês colocam qual língua vocês falam, qual língua vocês estão aprendendo. Vocês conseguem conversar. Vou deixar os links na bio pra vocês poderem entrar nesse site. E vocês podem pesquisar no Google alguns outros sites. Eu conheço mais esses mesmo, que foram os que eu utilizei quando eu tava aprendendo. Mas se vocês também tiverem a oportunidade de fazer cursinho, normalmente os professores têm ali algum contato com algum nativo. Eu lembro que quando eu tava no cursinho, a minha professora, ela namorava um americano, o nome dele era Andrew. Nunca vou esquecer, eu era novinha. O nome dele era Andrew, ela levou ele pra nossa aula, porque ele veio visitar ela no Brasil, e a gente começou a conversar com o Andrew. Então, às vezes, tem essa conexão de professor do cursinho com algum nativo por aí. Quarto erro, ter lido pouco em inglês. Acaba que a gente vai treinando as outras skills, né? Igual eu falei, a gente deixa algumas de lado. E o reading
foi uma que eu deixei um pouco de lado. Às vezes o que eu lia era coisa de internet, TikTok, Twitter, até textos grandes no TikTok, mas não eram muito, né, como se fossem livros. Quando a gente lê um livro em outra língua, é outra coisa. Então, hoje em dia, como eu estou aprendendo italiano do zero também, eu descobri algumas literaturas que são feitas justamente para quem tá aprendendo. Então, tem short stories, né, histórias curtas, que são para cada nível de inglês. Eu achei um autor chamado Ollie Richards. Ele tem short stories for beginners, para iniciante, short stories for intermediate, para quem é intermediário, e advanced. Então, são short stories justamente para cada nível de inglês. Então, acho que se eu tivesse feito isso, eu teria pegado um pouco mais de reading, eu teria lido realmente histórias, assim, densas, que foram escritas por autores e para o meu nível, né? E já agora que eu sou mais avançada, até na faculdade a gente começou a ler Shakespeare, Edgar Allan Poe, então já literatura clássica americana e norte-americana. Então, eu digo para vocês também, para você que é avançado, você pode ler Shakespeare, você pode ler até livros que você gosta, assim, de ficção em inglês. Então, por exemplo, Hunger Games é um que eu indico bastante. Enfim, livros que você já leu em português e você quer ler em inglês. Pra quem é intermediário também, essa ideia é bem legal. E pra você que é mais avançado, pode ler Hamlet. Inclusive, esse ano eu quero ler Macbeth ou Hamlet em inglês. Inclusive, eu quero trazer aqui pro canal pra gente ler juntos, pra gente descobrir essa literatura nova, norte-americana e inglesa aqui no canal, pra gente poder aprender palavras novas, pra gente enriquecer nosso repertório e ler os clássicos, né? Erro número 5. Esse aqui entra um pouco também no reading, que é o writing. Então, eu acho que eu deveria ter escrito mais. Eu deveria ter feito mais redações, mais essays, até histórias mesmo. Eu poderia ter escrito histórias, short stories mesmo, da minha cabecinha mesmo. Quantos cenários a gente vê na nossa cabeça? Eu poderia ter escrevido um short story. Então, eu acho que essa questão de escrever, até que no cursinho a gente tinha as provas de writing, que normalmente eram redações, sobre temas até intensos, sobre, assim, meio ambiente, efeito estufa, política, e na faculdade coisas mais densas ainda. Então, teve um essay que eu escrevi na faculdade, comparando Shakespeare com, enfim, Taylor Swift, porque a gente era livre, né? Eu podia escrever o que eu queria, então eu escrevi isso. Então, foi mais intenso. Mas ainda assim, eu queria ter escrevido mais, e talvez seja uma coisa que eu possa fazer esse ano também, né? Treinar mais o meu writing. Sexto erro, ter focado muito na linguagem informal e menos na formal. Então acabou que eu foquei muito em gírias, em filler words, que é aquele like. Então toda vez que eu vou falar inglês hoje em dia, eu fico nesse like. Às vezes minha linguagem, ela soa muito informal. Acaba que eu foquei muito nessa parte informal, vendo TikTok, vendo Twitter, vendo gírias. Eu foquei muito em gíria, porque eu queria entrar naquele mundo, né? Quando a gente aprende uma língua nova, a gente quer pertencer. Então a melhor forma de você pertencer é você entrar no mundo das gírias. Então eu foquei muito nisso. Só que acabou que o formal ficou um pouco de lado. Então normalmente na faculdade, quando eu tinha que falar com um professor que era um pouco mais velho, um pouco mais sábio, um pouco mais fechado, às vezes eu tinha que falar com ele em inglês e eu ia, hey, how are you? Yeah, so I was thinking like maybe. E eu já ia, tipo, como se ele fosse um amigo. Só que não é assim, né? Então às vezes eu sentia que o professor, até a linguagem, a body language dele, né? Eu sentia que ele tava, tipo, meio, cara, por que você tá falando comigo dessa forma, sabe? Então é uma coisa que você tem que balancear. Da mesma forma que você sabe gírias e você fala like, você também tem que usar uma linguagem mais formal. Porque, enfim, você pode estar no aeroporto, na imigração, você não pode falar com o agente de imigração de uma forma que você quiser. Quando você for tirar seu visto, você não pode falar com o agente da embaixada da forma que você quiser. Você vai falando com o professor, caso você vá fazer faculdade fora, caso você vá fazer algum curso de intercâmbio, enfim. Tem certas coisas que você precisa da linguagem formal. Então foquem nos dois. Então, gente, esses foram os erros que eu cometi, que eu não quero que vocês cometam na jornada de aprendizado de inglês de vocês. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Eu desejo toda a sorte do mundo pra vocês, todo o sucesso nessa jornada aprendendo inglês. Curtam esse vídeo, compartilha com quem você ama e com quem tá aprendendo inglês. Comentem dicas de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. E se vocês querem mais dicas, mais curiosidades sobre inglês, mais coisas que eu deveria ter feito no meu aprendizado. E até o próximo vídeo. Beijos! E se inscrevam no canal, não se esqueçam.